todos eles foram perseguidos, vilipendiados, apedrejados, em função desse livre, digamos assim, livre viver em Jesus e livre de viver com Jesus, nessa forma pura de simplesmente viver. Pois todos eles optaram, como eu disse, de viver essa nova forma que o Cristo trouxe. Eu até costumo dizer uma coisa que eu vi há décadas atrás, que eu até me surpreendi muito, dizendo que o Cristo foi o primeiro homem a chamar Deus de Pai. Você acha que aqueles do início usaram-se do evangelho do Cristo ali mais como uma dominação da massa a ponto de se afastar da verdadeira essência da proposta do Cristo? Olha, uma das coisas que eu sempre tive como ideia minha, de que o Cristo sempre teve no comando de tudo isso. Lógico, ele é digamos assim, o comandante de tudo, e diversos foram os espíritos que vieram antecedendo a ele e que depois vieram junto com eles, que vieram após o seu retorno à pátria espiritual para poder manter a pureza de tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu não queria aqui deixar registrado nenhuma questão de condenação Sim. aos líderes do passado, às religiões do passado, nada disso, porque independente de qualquer coisa, independente dos dogmas que foram criados, das formas, às vezes coercitivas, de fazer com que as pessoas se penitenciassem, porque as pessoas eram rudes mesmo no passado. E essas pessoas, de alguma forma, foram crescendo, mesmo que dominadas, mas elas foram crescendo. E com o passar dos séculos, esses espíritos foram evoluindo. Então, o que nós podemos dizer que as igrejas do passado, as religiões do passado fizeram muito na divulgação do próprio evangelho do Cristo. Essa pureza do evangelho, ela foi mantida. Perfeito. Né? O Haroldo até diz assim, ele fala nesse sentido que você está tocando, o Haroldo Dutra dizendo assim que, lógico que tem muitos erros, né, do passado, daqueles que lideraram, né, as religiões ali cristã, mas todos nós temos que agradecer a eles por ter cuidado dos textos, né? Porque se não fosse eles, como você disse aí, de amparar, cuidar, zelar pelas escrituras, pelo evangelho, hoje a gente não teria, né? Principalmente o Novo Testamento ali, se não tivessem sido zelado por eles, apesar dos erros e equívocos que a gente como espírita pode até crer que nós estávamos lá, né, contribuindo para muito dos erros, né? Provavelmente sim, Éder, provavelmente sim. Então, mas logo depois do retorno do Cristo à pátria espiritual, uma sequência de sofrimentos começou então a ser exercida, como você mesmo diz, através daqueles que seguiam o Cristo. Porque aqueles primeiros cristãos, eles tinham a pureza do evangelho que eles receberam. Eles não tinham que seguir praticamente nenhuma norma. Eles faziam aquilo de coração, serviam por servir, amavam por amar. Então eles tinham toda aquela pureza doutrinária. E muitos foram os como é que se diz, que foram vilipendiados, que foram sacrificados, que foram apedrejados, que foram queimados em função de não seguir uma norma que estava sendo imposta para poder seguir e para poder continuar o processo, né? E muitas foram também as perseguições, as atrocidades. Nós temos os registros de todas, se a gente for pegar todos os registros que nós temos, os primeiros mártires. Eu procurei na internet alguns dias atrás, até mesmo preparando o tema. Se você pegar uma relação, você vai encontrar mais de 200 ou 300 mártires, histórias de pessoas, vultos da antiguidade, que foram mártires, que morreram, foram sacrificados, simplesmente por tentar levar o evangelho do Cristo com essa liberdade. Com a liberdade de viver em Jesus e de liberdade de viver com Jesus. E isso, né? os que têm registros, né? Isso que temos registros. Tantos outros que acredito que a própria história deixou passar batida ali como anônimos, né? Anônimos. E alguns ainda vêm, como você falou, na questão de Lívia, né? Vem ali retratado em obras espíritas, né? Mas e tantos outros que não estão assinalados em nenhuma obra, mas que se entregaram ali ao amor do Cristo, né? Vivenciando, como você disse, o ensino de Jesus, indo até com alegria, cantando, né, em louvores para aqueles círculos cruéis, né? Aqueles círculos cruéis da vida. Então, muito, como eu disse, foram as perseguições. Como você mesmo falou, de eles se encontrarem em cemitérios, em locais,
mais escondidos, mais ermos, para poder conseguir passar o evangelho do Cristo. Então, os próprios apóstolos mesmo do Cristo, pelo menos os 12 que seguiram, porque ele começou com mais de 70 seguidores. Depois foi diminuindo, até que ele chegou naqueles 12 que continuaram com ele durante todo o processo. E praticamente, com exceção de João, foi o único que morreu de morte natural, embora tenha sofrido também muito. Vários deles, eu poderia citar aqui vários deles, uns morreram crucificados de cabeça para baixo, outros foram crucificados em X, outros foram decapitados, outros foram queimados, enfim, todos eles foram perseguidos, vilipendiados, apedrejados, em função desse livre, digamos assim, livre viver em Jesus e livre de viver com Jesus, nessa forma pura de simplesmente viver. Pois todos eles optaram, como eu disse, de viver dessa forma, de viver essa nova forma que o Cristo trouxe. Eu até costumo dizer uma coisa que eu ouvi há décadas atrás, que eu até me surpreendi muito, dizendo que o Cristo foi o primeiro homem a chamar Deus de Pai, porque ninguém chamava Deus de Pai. Deus era aquela coisa distante de todos nós, então ele trouxe essa proximidade. Então, quando aqueles primeiros cristãos começaram a sentir a presença desse Pai, esse Pai amoroso, desse Pai justo, que não era mais um Deus punitivo, que não era mais um Deus vingativo, então foi quando justamente eles começaram então a valorizar mais todo esse tipo de processo e viver de uma forma mais intensa. Você vê que só esses evangelhos que já estão no Novo Testamento já é muito material para a gente estudar e vivenciar, né? Uhum. E você vê que esses evangelhos ali retratam basicamente 3 anos da vida pública de Jesus, né? Agora imagine se nós, né, enquanto humanidade, na época tivéssemos permitido que o Cristo, em vez de ser assassinado, tivesse morrido de velhice, né? Quanto material, quanto exemplo de vivência não teria muito mais, né? Pra gente ainda estudar, analisar, porque eu acredito assim que, né, eu acredito assim que muita coisa ele fez que não está nos evangelhos, mas muito mais coisa ele poderia ter feito pela humanidade e nós não permitimos, né? Olha, eu sempre procurei também refletir um pouco sobre isso. Imaginar Jesus, aquele homem velhinho, já em decrepitude, né, uma coisa. Mas a opção foi por um choque na humanidade. Sim. A opção foi por um choque na humanidade. Alguma coisa que fizesse despertar. Alguma coisa que pudesse marcar o antes e o depois do advento do Cristo. E isso foi conseguido. Com todo esse sofrimento, com tudo isso. Lembra que lá em Getsemane, quando o Cristo praticamente quase que ele começa transpirando o sangue, quando ele fala, né, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Perfeito. Então ele sabia do que ia passar. Ele sabia desse marco, desse antes e o depois dele. Então isso, de uma certa forma, precisava trazer esse marco para a humanidade, para que as pessoas pudessem ter essa divisão e saber da importância dele. Provavelmente, muita coisa do que ele deixou, né, entre aspas, de falar com a gente, esses outros espíritos que vieram logo depois dele, vultos extremamente importantes, trouxeram tudo isso, vivenciaram tudo isso, experienciaram tudo isso na própria carne. Aí você pode pegar uma série de ícones das próprias igrejas, São Francisco de Assis, Santo Agostinho e tantos outros que trouxeram. Eu acredito que até mesmo o Paulo de Tarso nas cartas, né? Porque você citou o Paulo e Estevão, e no Paulo e Estevão fala, né, que quando o Paulo está escrevendo as cartas, ele está ali inspirado pelo apoio do próprio Estevão. Sim. Né? Então eu acredito que muito da espiritualidade, é interessante isso que você falou, também não deixou de trazer os ensinos que veio sido trazido pelo alto através desses missionários, né? Tanto nas cartas quanto nesses outros que foram espíritos que foram encarnando, exemplificando o amor do Cristo na própria vivência, né? Então, né, você vê, tem uma parte que fala, se eu não me engano, quando Paulo de Tarso ficou cego e Jesus foi visitar Ananias. E Ananias ficou surpreso, porque o Cristo pediu para que ele cuidasse de Paulo de Tarso, né, durante aquele período ali. E Ananias ficou extremamente confuso, poxa vida, mas um homem que persegue, e quando o Cristo fala, não, este é o vaso escolhido que eu escolhi
para poder fazer a divulgação. Então, até nisso é um processo importante. Então, a vida do Cristo aqui na Terra, embora tenha durado esses 3 anos, né, eles refletem hoje por séculos. E ainda temos coisa para estudar que a gente não faz ideia então, do que nós temos que estudar. Se em 3 anos de ensino a gente ainda não consegue vivê-lo, né? Imagina se tivesse mais, né? Como eu disse, se nós fizermos uma busca na internet, nós vamos achar, como eu disse, centenas e centenas de mártires, de pessoas que viveram e que trouxeram a sua contribuição. Trouxeram coisas novas, trouxeram coisas mais repetitivas, mas nunca foi deixado, nunca a humanidade deixou de ter aquele conceito do enigma da religião, nunca deixou de ter o conceito do enigma do conceito religioso, de uma vida após a morte, do conceito de Deus, do conceito de espiritualidade e assim por diante. Então isso foi mantendo na humanidade até hoje. E a grande maioria desses homens e mulheres, eles foram mortos de uma forma, como eu disse, muito violenta. Porque eles chegavam ao ponto de tentar desestabilizar o status quo daquela época. Então eles eram violentamente... Mas tudo isso provavelmente seguia um propósito. Como eu disse, foram mártires, foram espíritos que aceitaram todas essas missões para poder trazer. Aí você pode falar Joana d'Arc, né, que é uma reencarnação de Judas, que nós já sabemos, e depois continua, e diversos outros. E assim, como eu disse, não foi fácil. Não foi fácil na época, no passado, viver com Jesus. De adorar a Jesus, de viver em Jesus, de poder expressar de uma forma livre o que nós expressamos hoje. Não foi fácil. A opressão e a repressão era muito grande. E depois de muitos e muitos séculos, né, muitos séculos, com a divina do Espiritismo, como Consolador, então, novamente, Kardec também trouxe uma nova visão. Foi um grande salto, né, com relação aos ensinos do Cristo, porque ele começou a detalhar de uma forma mais clara, sem constrangimentos, sem conceitos, sem amarras, sem dogmas. E uma das coisas que eu acho legal também no Espiritismo é o seguinte: você não tem nenhuma data comemorativa. Às vezes comemora o lançamento do Livro dos Espíritos, o lançamento do Livro dos Espíritos, ou então comemora assim, o nascimento de Kardec, mas você não tem a data disso, a data daquilo, a festa disso, a festa daquilo. E isso foi uma grande coisa também para o Espiritismo, de viver de uma forma livre, de você viver independente do que você acredita, conseguir viver com Jesus de uma forma mais plena. Você citando esse crescimento vertiginoso no Brasil, você acredita que o Espiritismo teve esse crescimento por já ter uma base cristã, né, de ensino de Jesus aqui, né, uma pátria mais de 90% cristã, né? Ou muito se deu esse avanço pelas obras do Chico Xavier e como se popularizou, ou talvez os dois? Como que você vê esse crescimento, já que você citou? Muito antes, né, do próprio Kardec, né, ter desencarnado ou ter vindo, muita coisa foi preparada para poder o Brasil ser esse celeiro do mundo, essa pátria do Evangelho. Mas diversos. Se você procurar em alguns estudos, algumas comunicados, reportagens que falam um pouco sobre isso, você vê que milhares foram os espíritos que vieram para cá para poder começar a lançar toda essa base. Então, mesmo antes do próprio Chico Xavier, Bezerra de Menezes foi um trabalho muito intenso, né? Como é que se diz? Muito antes do Chico Xavier, né? Ele começou a trazer muita coisa, e muitos foram os espíritos que trouxeram. E mesmo depois do Chico, diversos outros espíritos espalhados no Brasil inteiro começaram a preparar todo esse terreno. Então, hoje a gente não vê mais essa perseguição, porque os próprios espíritas mesmo, no passado, era muito difícil também ser espírita. Era muito difícil ser espírita. Então, hoje em dia já não é mais difícil. Já não é tão difícil, mas ainda continua sendo difícil. Você citando Bezerra de Menezes, ele teve que combater até mesmo como lei, né? Chegou a lei que era proibido exercer o espiritismo, né? Uhum. Eu lembro que logo no começo da minha vida assim, profissional, acho que eu devia ter uns 20 e pouquinhos anos,
eu já estava morando aqui em São Paulo, começava a procurar emprego, né, preenchendo ficha, algumas coisas. E naquela época eu também não, acho que não era muito fácil viver com Jesus não, porque tinha lá na ficha, religião. Aí eu botava espírita. E provavelmente algumas vagas devo ter sido cancelado. Aí você viu que não estava conseguindo, você falou, esse aqui eu não vou preencher, né? Não vou preencher, vou dar um risco aqui, né? Mas é isso mesmo. Então, por isso que eu falo, o viver com Jesus, você pode viver com ele independente da religião que você professa. Eu nunca tive raiva de ninguém. Nunca tive ódio de ninguém. Isso eu falo com todo o meu amor, com todo o meu carinho, Éder. Eu nunca tive ódio de ninguém. Muito pelo contrário. Eu sempre procurei entender. Mas o que acontece? É durante todos esses anos, mais de 30 e poucos anos que eu trabalho numa casa espírita, isso foi me dando essa condição de não mais ter esse sentimento de ter raiva, ódio, porque esse tipo de coisa não vai me dar, não vai me fazer crescer. Desejar vingança, né? Não, porque olha, não sei, eu só sei que eu me sinto mais feliz assim. Eu me sinto mais feliz e me sinto melhor assim. Então, hoje, o principal de todos nós, a grande decisão, independente se a pessoa vai numa casa espírita ou que esteja aqui hoje nos assistindo ou assistindo regularmente, nós precisamos tomar uma decisão. Não a decisão de viver com o Cristo ou de viver Jesus, mas viver pautado dentro desses ensinamentos que foram trazidos e estão perpetuados. Que são perpetuados. Todos os seus ensinamentos. Uma vez, fazendo uma palestra, eu disse que uma das frases que eu acho mais bonita que o Cristo trouxe em todo o seu evangelho, dentre todas elas foram bonitas, uma das coisas que ele disse que me marcou muito, sempre, onde ele diz com toda a sua autoridade moral, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é verdade? Porque nenhuma das suas palavras passaram, e nem vão passar. Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e é o caminho. É o caminho, porque todos os caminhos que esse homem trilhou quando esteve aqui foram caminhos que foram trazidos e marcados de uma forma positiva, humilde, serena, que foram sempre incapazes de deixar um rastro de luz por onde esse homem passou. É a verdade, eu digo, porque nenhuma das suas palavras passaram. Né? E ele é a vida, porque se a gente entender que nós também podemos seguir os seus exemplos, não porque às vezes tem pessoa assim, não, eu sigo Jesus. Não, o problema não é seguir Jesus, o problema é viver em Jesus, viver da forma que ele viveu, entendendo, perdoando, procurando compreender, se questionando, porque o Cristo também passou por muitas dificuldades, passou por momentos tensos. Ele mostrou o seu lado humano em diversas passagens, onde ele passou por muitas dificuldades. E nós também somos assim. Então, nós precisamos tomar essa decisão o mais urgente possível, para que a gente possa tomar essa decisão de viver dessa forma. Lógico que nós vamos ser, de alguma forma, vilipendiados, acusados, pessoas não vão entender, pessoas que ainda estão com seus grilhões fechados lá, se martirizando como se fossem cilícios, ferindo essas pessoas internamente, e eles não conseguem compreender. Então, é dessa forma, e é essa que eu digo que é a grande função das casas espíritas, fazer com que as pessoas possam viver de uma forma plena. Então, quando eu falo de viver em Jesus, é viver livre. Livre de amarras, livre de dogmas, livre de constrangimentos, sabe, de viver de uma forma não coercitiva, de viver de uma forma plena. Independente do meu erro, do meu passado, por mais cruel e duro que ele possa ser, não é motivo de eu parar minha jornada, né? Não. Você citou Judas, né? Quantos já não criticam, xingam o outro utilizando esse nome? É um Judas. Como que Judas fez isso, né? Entregando Jesus e tal. E você mesmo disse ali uma outra encarnação que a espiritualidade trouxe, né? Para nós, que é Joana d'Arc, que se regenerou, né? E aí a gente tem um relato, acho que Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que tem um encontro com Judas e ele tá triste não por ele. Ele tá triste ainda pela humanidade que continua ainda o malhando, né? Na rua. Então ele fala assim, eu cometi um erro, voltei, me regenerei, já tô, né, seguindo minha jornada, mas eu próprio me perdoei e o Cristo me perdoou e eu tô seguindo. E a humanidade que ainda parou naquele ato
e me condena ainda me malhando, né? Exato. Né? Então, mas o próprio Cristo mesmo, né? Existem algumas passagens que tentam evidenciar isso. De que quando Judas, né, chegou mais próximo dele, que o próprio Cristo diz: vá e faça o que você tem que fazer. Isso é uma coisa que, sabe, por exemplo, o próprio Judas mesmo, se você pensar de uma forma simples, era um homem falho também, como os outros apóstolos também eram. Sim. Então, o que acontece? O que ele não entendia era que como aquele homem, Cristo, com tanto poder, né, que ele via o poder, né, dele, ele sentia todo aquele poder, como que ele poderia se humilhar ou se deixar ser levado ou influenciado por outras pessoas? Então aquilo trouxe para ele um sentimento muito, sabe, não um sentimento de revolta, mas trouxe para ele aquela coisa de inconformidade. Então ele não resistiu àquilo, ele falhou, né, nesse processo. Sim. Mas nem por isso ele deixou de ser uma pessoa importante dentro do processo da vida do Cristo. Né? Eu penso que ele acreditava que Jesus, estando lá dentro, sendo pego, entre ser assassinado ou ele próprio tomar o poder, ele acreditava que Jesus ia tomar o poder, né? Sim. Então ele não é que ele traiu Jesus nesse sentido de que ele foi contra, pelo contrário, ele acreditava que Jesus tinha que tomar o poder e eles de oprimido passar a ser opressor, mas ele próprio não compreendeu a proposta do Cristo, né? O próprio Cristo mesmo disse, ele disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não foi essa textualmente o que ele disse? Eu vim trazer a espada. O que? Essa divisão, esse conceito de você deixar de viver com as coisas do passado e viver a partir daí com ele, através dele. Tem uma coisa, um caso que eu também sempre comento, às vezes em palestras também, um caso bastante interessante. Que eu digo que muitas pessoas, né, o Cristo sempre disse uma coisa que que é uma das frases famosas deles, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é uma frase que você já sabe que existe. E agora, como é que a pessoa vai amar o seu próximo como a si mesmo? O que é amar o seu próximo? Né? Aí eu falo até lembrando um livro que tinha um livro que tem O Monge e o Executivo. Acho que não sei se você já leu esse livro. Eu já li há bastante tempo, eu não me recordo dele. Então tem uma frase que ele fala, dizendo que é o seguinte: o amor é a ação do amor. Então, por exemplo, para você amar o seu próximo, você não pode simplesmente ter o sentimento de amar. Então, você tem que mudar isso para ações de amor. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Você tem um vizinho que é o cara que não gosta de você, que é brigado, é o cara que bate, que não sei o quê, briga com a mulher, chega em casa, não cumprimenta, bate nos filhos. Um cara extremamente ruim, um vizinho péssimo. Mas aí você percebeu que aquele cara, por algum motivo, ficou desempregado, os filhos estão passando fome, a mulher está passando fome, todos eles estão passando fome. E você não gosta dele, ele não gosta de você. Mas você toma a decisão. Eu vou pegar de noite, de madrugada, vou pegar como é que ele chama? Cesta básica? Cesta básica. Vou pegar uma cesta básica, vou colocar lá na porta dele. E anonimamente. Sabe o que você acabou de fazer? Uma ação de amor. Isso não quer dizer que você tem que gostar dele. E aquela pessoa, quando ele chegar de manhã cedo lá, que ele olhar aquilo, os olhos dele vão brilhar. E é bem capaz de levantar a mão para o céu e falar: graças a Deus. E fazendo isso, você não está concordando com o erro dele, né? Tem muita gente que acha que em fazendo um ato de caridade para alguém que é ruim, tem más atitudes, você está validando as atitudes. E não é isso, né? Não. Você não está perdendo a oportunidade de você ser bom, né? Mas você está dando uma oportunidade para que ele possa receber assim, sabe? Nem que ele perceba: olha como Deus é bom. Então ele vai voltar aquele às vezes pode ser um despertar para uma mudança naquele vivenciando o amor, né? Vivenciando. Então, se você pegar por esse conceito, quantas ações de amor nós podemos fazer? Seja uma vibração, seja uma prece, seja uma palavra, seja uma palestra. Você aqui está fazendo ações de amor todas as semanas, trazendo pessoas aqui para poder falar um pouco do Evangelho, falar um pouco do Espiritismo, falar uma série de conceitos. Você está levando isso aí para frente, você está levando isso para o mundo. Então, por exemplo, veja quantas ações de amor nós podemos fazer. Então, quando Cristo falava: ama o próximo como a ti mesmo, é essa. E as pessoas, quantas que não morreram,
frustrados porque não conseguiram amar o seu inimigo. Verdade. E hoje, né? Então, hoje, e tem algumas outras bem-aventuranças, eu nem trouxe todas, porque se for falar uma por uma aqui, nós vamos passar um bom tempo. Mas são essas bem-aventuranças que nos fazem refletir de como que é viver com o nosso tema de hoje, como é viver com Jesus nos dias de hoje, ou como é viver em Jesus. Qual o verdadeiro significado da crucificação do amado Mestre Jesus? Verdadeiro significado? Olha, eu não saberia explicar o significado do porquê disso, do porquê de tudo isso. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo como entendimento um grande processo um grande processo que ele trouxe, que ele conseguiu trazer de transformação da humanidade. Como eu disse, ele foi um marco antes de Cristo e depois de Cristo. Se ele simplesmente fosse assassinado ou decapitado, alguma coisa, aquilo passaria. Mas o que acontece? Uma coisa que eu já até falei aqui, nós somos motivados pela dor. Nós somos tocados pela dor. Se você, por exemplo, encontra um familiar seu, que aquele familiar está chorando, está passando por uma necessidade, está passando por uma dor, um sofrimento, uma doença, você chora junto com ele. Você se compadece junto com ele, porque você é tocado pela dor, pelo conhecimento, e a partir daí você consegue ter processos misericordiosos maiores e poder melhorar. Então, agora, é difícil, por exemplo, a pessoa, um parente, um amigo seu que está lá vivendo feliz da vida, comprou um carro novo, fez uma coisa, comprou uma casa, e você não consegue chegar e ser feliz com ele. Entendeu? Porque nós somos acostumados pela dor, ainda somos assim. E o que vai livrar a gente de ser tocado, de ser impulsionado pela dor, pelo sofrimento, porque nós estamos acostumados a sofrer. Nós sabemos o que é sofrer. Todos nós sabemos. E todos nós também verificamos e conseguimos alcançar o que tenha sido a dor do Cristo em função de tudo que ele passou. Né? Então nós somos tocados por esse processo. Nós não somos tocados pela felicidade ou pela alegria. Então esse que eu falo foi o grande marco, foi o grande exemplo, o grande sofrimento, entre aspas, porque ele sabia que precisava passar por tudo aquilo para poder trazer esse exemplo. O exemplo da docilidade, o exemplo do amor, o exemplo das respostas que ele deu para cada uma, que ele deu para Pilatos, a resposta que ele deu para aquelas pessoas que o estavam ofendendo, aqueles que batiam nele, enfim, trouxe uma série de exemplos de comportamentos. Por isso que hoje ainda é difícil para a gente esse viver com Jesus. A reencarnação seria uma maneira de pagar pelos nossos pecados, da mesma forma que o purgatório em outras religiões? Então a gente reencarna como castigo? Não, de forma nenhuma. Até mesmo porque o processo reencarnatório é uma bênção que a gente recebe. Às vezes, o próprio Chico dizia, né, que as filas de reencarnação no planeta Terra, elas são imensas. Então, elas são imensas. Agora, o que sempre vai existir são grandes grupamentos espirituais. Grandes grupamentos espirituais que têm afinidades. Alguns são melhores, outros são de outras nacionalidades. Eles têm um agrupamento e uma afinidade em cada um deles. E nesse processo de crescimento, às vezes um comete um erro, outro comete um erro. E então acontece. Então esse processo de reparação, ou não digo de resgate, mas de processo mesmo de reparação, de conciliação ou de reconciliação, isso é de um para um. Não adianta você ter um processo aqui de desgaste com uma pessoa e depois você ir lá cometer outro. Sabe? Isso vai começar a existir. O que existe muito são reencarnações de espíritos que têm essa missão do reencarnar. Alguns reencarnam como como tendo a missão de vir como mães de crianças extremamente violentas e que naquele processo elas assumem essa postura de transformar aquela criança. E muitas vezes elas não têm nada a ver com aquela mulher. É simplesmente uma missão que ela se deu de ajudar, trazer para o seu meio familiar, diga assim, um familiar espiritual, de aceitar esse processo. Porque existe hoje espírito no mundo, ou na erraticidade, repleto de necessidade de encontrar um ambiente desse onde eles possam crescer. Então, na verdade, nunca é assim. Você nunca vem com o objetivo de pagar, porque não existe o pagar. O que existe é reparar.
você vai reparar alguma coisa. Nem que essa reparação seja um mal que você fez para si mesmo. Ou que você tenha feito para si mesmo, ou feito um mal para um determinado grupo, ou para uma determinada sociedade, ou um determinado local, onde você, através depois do seu trabalho, como um grande médico, como um grande cientista, você vai se dedicar a fazer, trabalhar e reparar para poder trazer benefícios de coisas que você talvez tenha errado no passado. Então, sempre vai existir um processo de reparação que não é aquele absolutamente pagar. Porque se eu assumir que eu tenho que pagar alguma coisa, puxa vida, eu vou pagar uma coisa que eu não sei. Agora, se eu estou vendo uma oportunidade de reparar, estou vendo que eu estou melhorando, estou vendo que eu estou tendo condição de melhorar, e eu vendo com isso, eu sou mais feliz, eu sou melhor, e eu vivo de uma forma mais plena, eu quero isso para mim. Mesmo que eu tenha alguma tribulação, mas eu quero melhorar. Então, esse processo vem naturalmente. Mas eu não acredito que simplesmente pelo fato de pagar, isso seja nosso, não.